até para dar um pouco de suporte e base para aquilo que eu vou entrar, tá? Porque aí eu vou ter que falar um pouquinho do passado, do que foi desconstruído, do que está sendo construído. Eu vou falar um pouco do Lean, tá? Vou falar um pouco o tema hoje é exatamente a mentalidade que atrapalha o Kaizen, né? Que a gente vivencia isso muito nas nossas empresas. E aproveitando que não tem só gente da Vale aqui, acho que a boa parte mas tem pessoas que não são, e fiquem à vontade de vocês compartilhar, de compartilhar, assim, experiências que vocês vivenciam na empresa de vocês. Você já deve estar vendo a minha tela. Sim? Estamos. Tá, e eu aprendi, vocês vão ver que agora eu vou fazer algo diferente. O que vocês estão vendo agora? Locutor, muito Estamos bom. vendo você na tela aí. Olha que coisa boa, agora eu consigo falar com vocês aqui, ó. Fica até mais, né? Que chique, você vai ter que me ensinar isso aí. Ah, tá vendo? Adorei, pago R$10. Opa, consultoria já começou, hein? Vamos lá. Eu vou falar desse tema aqui, ó. É que vocês não vão ver minha mãozinha apontando para lá, certo? Ela fica meio limitada nesse quadro aqui, tá vendo? Mas eu vou apontar para lá que aquela mensagem que tá ali, ó, ela nasceu lá no Japão, a gente já falou muito, o nosso tema do encontro é o Ikigai. Dei um spoiler rapidinho aqui, que são pessoas que têm propósito, que entendem por que nasceram, porque sabem por que acordam todo dia de manhã, nem por isso vão deixar de ter problema, pelo contrário, vão ter mais problema ainda. E esse conceito que veio do Japão para o mundo, hoje é uma filosofia muito abrangente, tá? E está entrando muito forte nas empresas. E eu não poderia deixar de falar, né, que aqui você está vendo minha telinha, ó, pessoas que têm propósito de vida, elas conseguem deliberar mais destino, ou seja, você consegue dar mais sentido para a vida das pessoas. Quando você é muito egoísta, né, diferente do Ikigai, você não consegue liberar destino para as pessoas, porque tudo fica em torno de você, que é o diferente do nosso propósito aqui. E aí, bem rapidinho, eu já falei em alguns encontros, né, a minha experiência ela se deu muito na Toyota, e aí eu trouxe um pouquinho o que é essa experiência da Toyota, que vai dar um pouquinho de base para aquilo que eu vou falar para vocês, o que eu já vivenciei lá. Então, eu preparei algumas imagens. Vocês estão vendo minha tela aí. Um primeiro treinamento que eu tive, que eu passei na Toyota, né? Ao todo foram, dos 23 anos que eu trabalhei na Toyota, 10 vezes eu fui para o Japão. E aí, se você for somar o tempo que dá isso, dá quase 2 anos de idas e vindas, né? De tempo que eu fiquei lá. E algumas dessas idas e vindas que eu tive, eu passei por algumas capacitações. E aí, você está vendo na tela, essa é uma capacitação que teve lá. Esse aqui é um relatório, é um resumo do relatório que eu tive, exatamente da capacitação para ser um treinador de dojo. E eu vi há muito tempo atrás, o Takahashi fala assim, gente, ó, vou explicar para vocês o que é sorte. Né? Sorte é você estar preparado, capacitado, e ele até arremetia isso a um ônibus que passava no ponto que você estava. Se chegar na sua hora, você não estiver pronto, cara, você perdeu aquela oportunidade. Oportunidade, então, o sorte é você ter a oportunidade e você estar preparado para ela. E aí, nesse exato tempo que eu estava lá sendo preparado para ser treinador, a empresa NHK, acho que vocês já ouviram falar, né? Ela foi fazer uma filmagem lá. E aí vocês estão vendo um pouquinho Vocês estão vendo um pouquinho de fundo o que eles foram filmar exatamente como é a capacitação de estrangeiros na Toyota. O som tá aqui para mim, eu estou conseguindo ouvir, mas ele já é japonês. Então eu falei, não vou soltar o som japonês para eles, né? Mas aqui eu vou explicar para vocês o que eles estão fazendo aí, tá? Tanto como comitê executivo, eles entendem que para vender mais carro, para ter um alcance maior do seu produto, já que você tem qualidade, você precisa preparar as pessoas e capacitar as pessoas. E aí você está vendo um pouquinho disso aí, de como que as empresas automobilísticas, no caso a Toyota, se prepara para alcançar mais cliente, para ter mais, né, para ter mais alcance. E aí eles foram nesse centro global de produção, né, que é o GPC,
que inaugurou o dojo, o conceito. Esse é o GPC do Japão, que vocês estão vendo na imagem. São pessoas do mundo todo que vão para treinar lá, para ser preparadas para serem treinadores nas suas empresas de origem e fundamentar o conceito dojo. Então, você vê, é habilidade na prática, né, para vários tipos de atividade, empilhadeira, rebocadores. No caso, eu fui para ser um treinador de montagem. Esse aí ele é um dos diretores do GPC, ele está falando da importância que representa você capacitar pessoas, de cuidar de pessoas. E no caso do GPC, eles tinham 2 pilares. Um é criar uma área administrativa que consiga dar suporte, e a outra é exatamente você ter treinadores preparados. E aí, no caso, na tela agora, você está vendo aqui, ó, isso aqui faz parte do meu treinamento lá. Então, só não vale falar que eu tô novinho aí, tá, gente? Eu tava com 24 anos aí. Ele fala 18. Ele tá me explicando que quando eu vou ter empurrando o carrinho, eu já vou ter que ir movimentando peças. Eu preciso ensinar isso para as pessoas, para não perder tempo. Eu preciso ensinar as pessoas a habilidade de fazer coisas com as 2 mãos. Então, aí é um pouquinho do que eu vivenciei no Japão em relação a dojo. E aí, quando a gente veio para o Brasil, nós tivemos que desenvolver a área de treinamento. E aí, acho que você está vendo algumas pessoas aqui na foto, né? Tá eu aqui, ó. Quem que vocês conhecem daqui? Sandro, Takahashi. Takahashi é cabelo, né? Pode falar isso aí agora. Bastante. Aí tinha um monte de gente que acho que esse aqui vocês. Esse aqui tá na Vale hoje e o Takahashi, que, né? Na época era o nosso chefe de departamento. Então vocês estão vendo assim que a nossa missão lá foi aprender para depois vir aqui implementar e criar uma área de treinamento. E aí não só isso, mas junto com o treinamento, existe, na minha função, conforme eu fui evoluindo, né, veio uma atividade muito forte que era o Skill Contest, que era a competição dessas habilidades que a gente treinava no dojo. E aí eu vou soltar um vídeo aqui também, para você ver em que nível que chega essa pessoa tendo habilidade, né? Essa é uma das partes da competição, ó. Aqui ele está preparando a bancada, ele vai desenvolver uma das atividades que ele vai fazer na produção, mas ele precisa treinar, e a gente usa essa bancada para gerar um evento de competição. Está se preparando, ó. Concentração. E aí tem um treinador, que na hora ali ele é o juiz, e ele vai fazer toda a avaliação necessária para verificar se ele está fazendo da forma padronizada, com velocidade, com segurança. Vê que enquanto uma mão está encaixando, a outra não para, ó. Não pode parar. Tem que saber aproveitar todos os movimentos. Ó, repara bem ele fazendo. André, onde ele aprende a fazer isso? No dojo. E aí, quando vocês olham ele fazendo isso, aqui atrás de mim, ó, vou até afastar para ver agora, tem que afastar. Tá vendo que tem 2 gráficos aqui, ó? Esse primeiro, você olha para o patamar dele, ele está alto. Esse aqui é justamente dessa competição que ele está fazendo, ó. Os resultados são muito bons. Depois ele tem um momento que ele cai. André, mas por que ele cai? Porque a gente começa a preparar ele para uma competição do Japão. Então,
a criticidade é muito alta, então a gente eleva o nível de dificuldade ao extremo dele. E aí, automaticamente, ele vai melhorando conforme a gente vai capacitando. E aí, o resultado dele, se você notar o resultado dele, ó, tem o resultado do evento, e aí ele começa a aumentar até chegar nesse target, que é o evento do Japão. Então, a gente vai capacitando ele e ele vai fazendo várias vezes. Ao longo, são 3 meses de evento. E aí tem um outro... esse aqui é uma boa prática que a gente trouxe do Japão, e a Toyota utiliza ainda, porque tem certas máquinas que não são caras demais para levar para o ambiente dojo. E aí vocês estão olhando assim, esse quadro, isso aqui não é a máquina. Dá para ver o papel impresso e colado É exatamente do mesmo tamanho, no mesmo jeito, só que aqui é uma foto, e ele treina nessa foto para gerar o movimento do kata. E aí, quando ele vai treinar na área, que aí a gente tem as janelas para ele ser treinado, a máquina ela não está operante, então a gente aproveita a hora que ela está parada para treinar ele, só que aí ele já pegou o movimento, ele já sabe fazer, então a gente aprimora com antecedência nas fotos, né? Parece incrível, né? Mas eu estou mostrando um papel colado e onde ele vai fazendo o movimento, tanto para essa máquina quanto para essa que está à minha direita. Aí outra coisa que eu acabei tendo a oportunidade foi a parte de resolução de problemas, né? Eu tive um treinamento no Japão, vocês estão vendo algumas imagens aqui. Eu até coloquei essa imagem dessa menininha aqui, que tem a menina dos sapatos vermelhos, que é uma história muito linda, talvez não vou contar hoje, mas vai ficar para uma próxima. Mas se vocês colocarem no YouTube, no Google, vocês vão ver que existe uma imagem espalhada, que são 8 estatuetas que estão espalhadas no Japão, referente à menina dos sapatos vermelhos, de Yokohama. Essa aqui, no caso, é de Yokohama, que é dessa foto que eu estou aqui atrás de mim, né? Tem o Jardim de Yokohama. Dá para ver? E aí eu tive essa oportunidade de ter vivenciado isso lá, né? De ter conhecido locais, de ter participado de treinamentos, né? De participar de convenções, de visitar os museus, de ter, não contei toda a história, mas de ter ficado em empresas, em plantas, trabalhando na linha, aprimorando, né? E isso aqui acho que isso aqui para mim só fortaleceu mais ainda realmente a questão do próprio Ikigai, tá? Vocês querem comentar alguma coisa? Deu para conhecer um pouquinho mais do André hoje? Acho que vocês não tinham todas essas informações, acho que era legal compartilhar com vocês, porque às vezes eu falo, né? Vira até meme, pô, mas lá na Toyota, tem até figurinha que hoje rola no WhatsApp, o André só fala lá na Toyota, mas que é difícil tirar isso de mim, né? Acho que né, se eu falo assim, né, hoje eu até me remodelei para falar algumas coisas dentro da empresa, ou fora da empresa, né? Para não deixar muito claro que, pô, é só na Toyota. Na verdade, tem muita coisa fora da Toyota, de outras empresas que são boas, né? Tudo bem, gente? Querem comentar alguma coisa antes de eu entrar nesse assunto da mentalidade do TPS? Cadê vocês? Vocês estão por aí ainda? Aqui, André. Estamos sim. Ô, André, uma pergunta. Eu vejo Diga. que, às vezes, eu escuto, assim, alguns líderes falando assim, recentemente eu visitei a Toyota e tudo mais. Sem serem líderes, como que funciona essa questão de visita na Toyota? É aberto? Se tem um público específico? Qual que é a periodicidade? Tá. Tem duas formas hoje. Uma é via contatos, que aí, por exemplo, né, vou falar de situações que eu já entrei em contato com pessoas lá de dentro, que a gente conhece, né, e acaba meio que veiculando e às vezes por um propósito, a gente até consegue, nessas conexões, viabilizar uma visita. Mas existe um link que a Toyota disponibilizou para uma empresa que é contratada, né, e hoje ela acabou terceirizando essa questão da visita, mas ela, dentro desse link, você consegue cadastrar, vai abrir um cronograma e ali você define a data da sua ida, né? Então tem essas duas formas, pelo link ou pelo contato. Tem uma terceira, mas eu não posso falar que é uma terceira porque ainda é por uma
meras formalidades, porque existe um contrato da Toyota com a Vale, né? E dentro desse contrato, às vezes, o Takahashi ele consegue criar uma página de treinamento. A Toyota disponibiliza um treinamento de Lean, de TPS, e aí a gente acaba que, a priori, né, por uma questão estratégica, viabilizando mais para cargos gerenciais por enquanto. Mas existe esse canal também. Mas aí existe um propósito muito pela questão estratégica de negócios da Vale, entendeu? Mas meramente visita, tem essas duas formas. Uma é pelo próprio canal que a Toyota disponibilizou nas redes sociais. Você tem um chat, você tem um acesso para você fazer a inscrição e ter um cronograma aberto lá, Su. Eu posso Tá bom, tentar. obrigada. Eu tenho esse link, eu vou ver se eu acho ele, aí eu compartilho com vocês, se é o interesse, tá bom? Obrigada. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês, dentro da história do TPS da Toyota, no caso, lá no Japão, quando a gente fala de Lean, até para contextualizar, uma decisão que veio em agosto de 2020, pelo próprio Japão, deliberando para o mundo todo algumas coisas que realmente estavam atrapalhando a mentalidade de Kaizen. Mas para mim chegar nessa mentalidade, eu vou ter que construir com vocês aqui um raciocínio. Por quê? Não começou assim. Quando a gente olha para a história, a gente vai ver que a Toyota, ela vem de um movimento pós-guerra, o Japão foi destruído, e aí, no caso de todas as consequências que veio pela questão da guerra, que é a questão de não ter mão de obra, recursos quase zero, você tem as dificuldades de se locomover no próprio Japão. A Toyota ela meio que idealizou, através desse pós-guerra, alguns conceitos que permearam décadas e décadas e hoje são extremamente importantes na indústria. Vou falar 3 que eles são vivenciados por vocês na íntegra. Se não, provavelmente pode estar iniciando. A resolução de problemas via CCQ, por exemplo, ou A3, que é o A3 de resolução de problema, que também tem o mesmo mindset. Isso veio no pós-guerra, pela questão de não ter uma mão de obra que nem todos os engenheiros e a indústria estava enfraquecida, boa parte dos problemas eram tratados na base. E, de fato, quando ele é tratado na base, né, o que me sustenta a ideia é que a base, por conhecer os problemas, por estar ali no processo, eles têm muito mais fundamentos para se corrigirem os desvios. E um outro conceito que foi idealizado depois do pós-guerra, pela própria reconstrução do Japão, foi o conceito 5S, de organização, e o TPS, que veio junto. Tá? Então, esses 3, para mim, são fundamentais na indústria. E aqui vocês estão vendo um pouquinho, porque aí, quem quiser um dia, né, eu vou ver se eu consigo fazer esse meio campo, né, eu já estou tendo, eu vou até abrir para vocês aqui, né, e isso aqui é um dos locais dentro do Japão. Esse aqui são os muros da primeira fábrica da Toyota, hoje é um museu, e eles retratam a história puramente como ela realmente foi, tá? O fato do idealizador da família Toyota decidir vender um carro que fosse 100% construído por mãos japoneses, qual é a mensagem que ele está passando de uma pessoa que realmente tem o Ikigai correndo na veia? Se não é bom para o meu povo, algo que eu construa com os meus valores, com a minha força de mão de obra, com a minha engenharia, com os meus recursos, não vai ser bom para ninguém. Então, daqui você vê pessoas, e é tudo na mão. Não tem imprensa, porque, né, parte dos recursos para construir foram destruídos, tem que fazer o quê? Usa a técnica da espada, né? E aí eles fazem a construção justamente dos moldes de madeira para fazer a dobra das peças, o martelinho ali, né, o próprio aquecedor para fazer a parte do desenho da peça no carro. Então, tudo foi feito na mão, tudo. 100% das peças desse primeiro automóvel foi feito exatamente pelas mãos do japonês. E aí, quando a gente olha para a história da produção, vocês estão vendo 2 gráficos, né? O primeiro é justamente no Japão, veio ali do pós-guerra, e aí tem um ramp-up absurdo de vendas, eles decolaram, até pela questão da própria
construção, a qualidade, e depois veio no Brasil, ao exterior. Eu falo do Brasil porque a primeira fábrica da Toyota fora do Japão foi no Brasil. Tá? Aí você vê hoje a margem que eles têm, principalmente de produção. Aí no Japão você vê uma questão de estabilidade, fora do Japão cresceu demais. Não vou focar tanto aqui, mas é só para dar... E aí entra um pouquinho dessa evolução até pelo próprio conceito Kaizen, que é melhorar através de um sistema, um recurso, e você vai esgotando as possibilidades até que você garanta, você consiga garantir a mesma qualidade, se não melhor, com melhor produtividade, com mais segurança, né? E aí entra um pouquinho dessa questão do conceito de qualidade, do pensamento enxuto, de melhorar continuamente a atividade, uma atividade. E aí vocês estão vendo a evolução das máquinas de teares. Hoje a Toyota ela não deixou de produzir tear, mas ela foi evoluindo ao longo dos anos. Tá? Então, se constrói qualidade com muita propriedade pela própria questão da existência do Kaizen. E aí alguns princípios que estavam vigentes, principalmente porque quando se olha para os concorrentes, eles já estavam produzindo em larga escala. A Toyota, além dos problemas que ela tinha na época do pós-guerra, né, com muitas decisões que foram tomadas ela tinha necessidade de garantir dentro da própria reconstrução do Japão, porque as indústrias se uniram para isso, tá? E aí nasce basicamente um conceito, não só um conceito, mas um DNA. Né? E aí hoje vocês, não é à toa que ouvem falar disso mundialmente. O Lean, conceito Lean puramente, ele tem o DNA da Toyota. Bom, e aí alguns pensamentos que eu acho legal a gente fundamentar aqui, gente, mas quando eu olho para os fundamentos dos fundadores que, né, já se permearam décadas e décadas, eles são muito vivenciados na prática, não só pela Vale ou pela Toyota, mas por qualquer pessoa. Ser estudioso, né, ter um ambiente onde você consiga desenvolver criatividade, que através né, de você ter o conhecimento e estar num ambiente onde você explora a criatividade, você consegue criar, através desse esforço, kaizens que passam a estar na frente da questão do tempo. Né? Nunca soltar um produto ou um serviço sem uma avaliação suficiente. Então, uma preocupação pelo cliente. Uma outra frase extremamente importante, que para entender o cliente, a gente precisa saber a necessidade direta e as suas demandas. Então, né, o que o cliente precisa, quanto ele precisa, em que momento que ele precisa, qual é o volume de peça que ele precisa, o volume de minério que ele precisa. Então, eu vou me esforçar para atender essa solicitação. E, de certa forma, quando eu olho para o processo, não necessariamente deixar de ter mais auditoria do produto para saber se o que eu estou fazendo, a minha gestão, exige melhorias. Tá? Então, o foco na auditoria do produto. Será que esse produto que eu estou entregando, ele tem uma qualidade? Que ele se sustente? Porque se tiver problema no produto, tem problema no processo. Tá? Quando a gente olha para essas frases, nascem, então, alguns pensamentos. E aí, olhando como background, o pensamento, a mentalidade do TPS, ele está estruturado para encurtar o lead time, tá? Ou seja, eu vou reduzir desperdício, e isso está atrelado a toda atividade, tem desperdício, então o foco é exatamente reduzir desperdício. E o que se pode fazer de possibilidades para melhorar a qualidade, a redução de custo e o próprio lead time. Então, isso aqui é mais assim para a gente alinhar com questão de conceitos, tá, gente? Não estou falando nada diferente do que vocês já conhecem, já leram em livros, biografias. É só para a gente entender. A Toyota nasceu disso, desse movimento, tanto que o TPS veio muito forte para eliminar totalmente os desperdícios, aumentando o lucro da empresa. É por isso que ele existe, tá? Então, dentro de qualquer cultura organizacional, ela tem essa questão de promover um ambiente, de gerar um ambiente onde você expõe o problema, onde você resolva o problema, né, por mais diversos ambientes que sejam situações. Ele está ali para isso e o TPS, ele tange isso, ele viabiliza isso, tá? Vocês querem comentar alguma coisa?
Talvez nas empresas que vocês estão, tá? Eu não sei quantas pessoas estão aqui. Já ouvi falar da tal sala de sinergia, já ouvi falar da sala de discussão de problema, já ouvi falar do FMDS que foca no problema. Eu só tenho um cuidado que depois eu vou mencionar aqui sobre a mentalidade que atrapalha o Kaizen. Tá? Mas a ideia de expor problema com foco no processo é extremamente importante. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Vocês estão tão quietos hoje? Posso seguir? Pode seguir. Pode seguir. Boa lá. Bom, então, dentro desse conceito, o que a gente entende? Que qualquer coisa que eu faço dentro de uma indústria, né, o método que eu produzo um produto ou um serviço, ele pode variar, dependendo dessa forma, e as despesas elas vão variar, vão aumentar ou diminuir. Então, as despesas se tornam consequência, né, ou aumentando ou diminuindo da forma que eu escolhi produzir, ou um serviço ou um produto. No caso do TPS, vocês estão vendo esse gráfico, do lado de lá, nas primeiras duas colunas, é o método convencional. Você vai ver a primeira coluna da azul, sem listra, é o valor, e aí, do que se tira do custo das despesas, o que me sobra é o lucro. Mas, não necessariamente é assim, né? Às vezes, ali dentro do lucro tem muito desperdício, e aí a minha parcela de lucro diminui. Isso é o lado convencional. Não que na Toyota não tenha isso, tá? No caso da Toyota ou em qualquer outra empresa que hoje já tem um nível de Lean mais puramente consolidado. Mas tem o valor, ele não pode mudar, porque, vamos lá, eu posso aumentar o valor do meu produto? Poder eu posso, mas se vou vender é outra história. Então, o valor, muitas vezes ele é definido pelo cliente, pelo concorrente, ele tem né, aí vocês estão vendo no primeiro gráfico aqui, ó, né, no número 1, o valor, lá tem o custo, o lucro. Então, tem os desperdícios. Qual é o foco que a gente tem que mirar? Reduzir os desperdícios. E aí, quanto mais eu diminuo os desperdícios, maior a minha fatia do lucro. E aí, o que entra, que eu acho que é interessante, para vocês verem uma abordagem mais voltada para a Toyota, é reduzir essas despesas aqui, ó. Também. E através do quê? De Shuken, que é essa atividade que eu vou mencionar agora, que é foco nos desperdícios, que é focar para aumentar os lucros da empresa, tá? Ele trabalha muito fortemente, não só por ser uma atividade, mas para capacitar pessoas, porque aí entra a palavra do significado japonês, que é um grupo de pessoas envolvidas para resolver o problema e aprender, tá? E ele é muito colaborativo, é um ambiente de exposição de problema, e ali ele foca nos custos que tem dentro da indústria. Tá? Então, ele reduz o desperdício e foca nos custos para melhorar ainda mais a fatia de lucro da empresa. Então, o foco é no Kaizen. Eu acho que vocês já viram esse gráfico em algum local, né? Em biografias fala muito desse sistema baseado no TPS. E aí o foco, quando a gente entra puramente para o processo, a gente sabe que custo, quando ele não é organizado e tem muito desperdício, ele vai para o ralo. E ali está lucro da empresa. Então, o foco nosso, em nossas operações, é eliminar os desperdícios que tange. E aí, só para todas as ações que existem na empresa, eles são separados por operações. Dentro das operações, eu tenho aquela que agrega valor, que é aquela que está lá em cima, que é o Shomi, e tem as operações sem valor, mas eles são necessários, que é o Fuzui. Acho que na tela que está cortando, mas é o tal do Fuzui que está aqui. E tem o mudar, que é os desperdícios. Então, você já conhece o 7 desperdícios, a gente já... André, nunca ouviu falar do 7 mudars? Né? Aí a gente entra por uma outra aula, que aí eu vou falar primeiramente do mudar. Mas aí o que acontece ao longo dos anos da Toyota? A Toyota ela veio de 2008, quando ela começou a capacitar fortemente toda a liderança, mais puramente para melhorar ainda mais essa questão dos lucros, reduzindo desperdício, atuando nos custos, veio muita dali decisões que foram tomadas a nível global.
Só que ao longo dos anos, aí eu vou falar um pouquinho dessa reportagem, eu deixei o link aqui, mas depois eu disponibilizo para vocês. Está no toyotatimes.jp. Se vocês entrarem lá, depois daqui a pouco eu compartilho esse link com vocês. Tem essa página aqui, que vai falar um pouquinho do que nós recebemos em 2000 e do que a Toyota globalmente disponibilizou para todas as fábricas através de uma reunião que o Akio Toyoda teve para falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo dentro da Toyota, que ele percebeu que realmente o Kaizen estava saindo do propósito original. Então, essa página é justamente para falar isso, é uma entrevista que ele teve, ele vai falar muito sobre essa questão do que a Toyota precisava tomar de decisões para voltar de novo ao patamar do foco no Kaizen. E ele percebeu que havia algumas mentalidades que estavam atrapalhando isso, esse processo de retomada. Então, nessa página, né, no link que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ver um pouquinho dessa entrevista. A página está em inglês, mas dá para traduzir simultaneamente. E ele vai falar um pouquinho do que eu vou traduzir aqui com vocês e a gente vai discutir. Eu quero que vocês participem falando um pouquinho mais abertamente do que vocês vivenciam nas empresas que vocês trabalham. Qual é o ponto aqui? Quando ele olha para dizer, e quando, né, ele tem uma visão geral, global das Toyotas. Quando ele olha para indicadores, que tipo de indicador que ele está olhando para dizer que as pessoas não estavam vivenciando o Kaizen puramente? Tenho certeza que muitas vezes a gente pode olhar indicadores de quantidade de Kaizen. Cara, isso assusta, porque não é esse tipo de indicador que ele está olhando para dizer que as pessoas estavam fugindo do propósito de Kaizen. Um deles, qualidade do veículo. Tá? Tem um indicador global, a empresa ela tem indicadores e ela compartilha numa rede e isso vai subindo globalmente a nível Toyota, e ele consegue ver o índice geral, né, de todas as unidades da Fabris que existem. E ele consegue ver exatamente se realmente como que está o nível de qualidade geral e consegue desdobrar por continente, até por unidade. E quando a gente fala de qualidade, está atrelado à própria mentalidade, né, do pensamento de Kaizen. E aí, nessa entrevista é super bacana por exatamente isso, que ele fala coisas do tipo, eu não tenho que olhar para saber quantos Kaizen estão fazendo, não é quantidade, nunca vai ser, é a qualidade, é o foco na qualidade, é o foco na produção, é o foco no bem-estar das pessoas, isso é Kaizen. Kaizen nunca foi, né, desvirtuar o que significa just in time nem de docar, que são os pilares, pelo contrário, ele é a base, ele sustenta os pilares. Se não for para pensar dessa forma, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí o que veio muito forte para todas as unidades, e é o que eu vou compartilhar com vocês aqui, ele trouxe 7 itens que deveriam ser tratados nas unidades em forma de treinamento, e aí o RH teria que entrar para ajudar, para desdobrar isso para toda a gerência, porque ele estava percebendo uma mudança no mindset, em nível de liderança em relação ao que significava Kaizen. E aí eles trouxeram para a Toyota, no caso, na época eu estava no RH, algumas dessas coisas que atrapalhavam o Kaizen. E eu vou focar um pouquinho com vocês aqui. Reuniões com foco no problema, não no processo. Falta de foco, falta de clareza, falta de propósito. Excesso de documentos normativos. Infinitos ajustes. Vocês estão vendo aqui para baixo, não? Não, né? Não, tá cortando. Deixa eu fazer assim, então. Melhorou. Melhorou assim, né? Depois eu volto. Uhum. Orgulho e ego. Comodismo. Só fecha André. esse comentáriozinho. Aqui, né? Por gentileza. Pronto. Isso. E faz de conta. Deu para pegar agora? Eu vou falar um pouquinho, aí eu queria ouvir vocês, tá? Porque aí quando isso aqui foi desdobrado na Toyota, isso veio como se fosse um laudo,
né, com esses problemas e o que era a opinião do CEO da empresa em relação a essas coisas que puramente ele estava levantando, e ele queria uma tratativa de cada unidade em relação a esses temas. Mas antes de eu adentrar, tem alguma coisa para vocês aqui que chama muita atenção? Isso aqui não é coisa da cabeça do André, não, tá? Isso aqui também é coisa. Eu entendo a importância disso. Eu pensei muito nisso aqui, ou, né? Assim, quando chegou esses documentos, a gente, na época, como eu trabalhando na Toyota, eu peguei a frase, né? E fiz um brainstorming com um time de RH para entender o que era aquilo. E puramente a gente determinou algumas ações em relação a cada uma desses squads aqui, ó, que acabou virando um squad. Ô André, gente, boa Diga. noite. Aqui é a Yane. Eu acho que faz muito sentido todos os pontos que foram levantados aí dessa mentalidade que atrapalha. E uma das coisas que eu vejo muito problema, que foi o que você falou, mas não está aí, é essa questão de foco em número. Porque hoje, o que eu vejo, o maior problema é realmente assim, que ele só fala em número. Ah, tal pessoa cadastrou, fez tantos kaizens, e assim, Uhum. e foca muito realmente no número e não em melhorar o processo, porque na hora que a gente abre esses kaizens, vai ver os kaizens, assim, muitas coisas não é kaizen, são os processos do dia a dia que eles já Uhum. deveriam fazer e tá colocando o nome de Kaizen porque diz que melhorou o processo. Então, eu acho assim que uma das coisas hoje que atrapalha muito é a gente ser cobrado por número. Bom ponto que você trouxe, tá? Tá aqui dentro, a gente vai falar algumas coisas sobre isso, né? Às vezes tem um resquício que toca um pouquinho aqui no orgulho, no ego, né? Das pessoas, de querer mostrar número, e às vezes a gente vai para dentro do processo, não é bem uma verdade. Ou seja, acaba sendo um faz de conta. Mas vamos falar um pouquinho de cada um rapidinho, e eu queria ouvir vocês também, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho dessa questão dessa problemática que existe hoje, de se focar, de criar reuniões para focar no problema. E as discussões, elas passam horas e horas e ninguém pensa em dar um mergulhinho no processo, de entender a realidade nua e crua, de como que tá, de eu vou empregado, né? Reunião, de certa forma, ela não agrega valor, mas ela é necessária. Tá? Dentro de uma empresa, achar que reunião agrega valor, o que agrega valor é o que é o produto, a transformação do produto. Mas as reuniões, de certa forma, elas auxiliam esse processo. Só que reuniões que você não decide nada, que não tem foco no processo, que as pessoas que estão ali, né? Eu vou falar, meu Deus, vou falar isso mais. As pessoas que estão ali, às vezes estão meio que só para dizer para alguém que está ali, que é importante o número, mas elas não fazem parte, não vão auxiliar na construção, não está ligado ao objetivo, mas tem que estar ali, porque é número. Cara, isso aí é um desperdício e isso atrapalha demais o Kaizen, porque você gera uma expectativa e você não vai poder contar com a pessoa, tá? E detalhe, né, que acho que é o mais importante desse contexto, o foco no problema. Quando ele é diferente do foco do processo, o que vai ser extraído dali, não necessariamente, às vezes, não pode ser atuado, né? Tem muita coisa, às vezes é importante, mas que, que não tenha o processo primeiro, sabe? O sentimento de você estar ali, de ouvir, de quem teve no Gemba, que foi fazer o Genchi Genbutsu, que foi apurar as coisas, que viu, que sentiu, que ouviu. É muito diferente quando a gente traz essa realidade. E às vezes as discussões passam horas e horas e horas e horas e horas discutindo o problema e não foca nem na solução. Não entra por uma questão de aprofundar na causa raiz, só fica na questão de entender e de não cumprir uma parte que é o próprio Gemba, de ir no processo, de ver, né, puramente o que está acontecendo, de ouvir as pessoas. Isso era uma mentalidade que a gente percebeu, né, que estava se perdendo. Então, a Toyota, no caso, estrategicamente falou assim, olha,
Quais são as reuniões que a gente faz hoje? Dessas reuniões, foram listadas todas. Veio um projeto disso pelo RH, que foi idealizado como Rising Sun, Sol Nascente. E a gente teria que trazer às claras o que era a reunião, qual era o escopo dela, né? Quem são as pessoas que tinham que participar realmente dos assuntos, o que iria sair das saídas, dos outputs dessa reunião, que tinha foco no processo para gerar resoluções. Não ficar só ali remoendo horas e horas e não chegar à conclusão de nada. Faz sentido esse primeiro pensamento que atrapalha o Kaizen? Queria ver vocês rapidinho. Faz, mas assim, é um desafio, tá, Andrei? Eu Porque, sei, não é assim, é fácil. mentalidade, de verdade, assim, eu tô te ouvindo e tá passando um filmezinho na minha mente. Eu fui em um outro site para participar de uma reunião de gestão participativa. Uhum. Eles colocaram 4 ou 5 supervisões, enfim. E aí na minha mente eu pensava assim, bom, reunião de gestão participativa, né? Participativa, as pessoas vão participar. E aí foi apresentado tanto número, tanto número, tanto número, tanto número, e assim, as pessoas não falaram, né? E eu fiquei acompanhando aquilo umas 2 ou 3 horas, e aí, quando chegou na parte dos Kaizens, eles fizeram um reconhecimento. E aí, o empregado que foi reconhecido no mês, ele tinha feito 215 Kaizens. E aí eu fiquei tão impressionada com o número, tão impressionada que eu cheguei para ele depois e perguntei para ele assim, como você consegue? Assim, de verdade, como você consegue? Ele só riu, ele não me respondeu. Eu pedi para ele entrar em contato comigo, que eu fiquei interessada, né? Porque, gente, tem que pensar fora da caixa. Então, assim, essa mentalidade, é o que a Yane falou, e quando a gente traz para a reunião com foco no problema, né, a gente fala muito de Gemba, Gemba, Gemba. Ah, gente, mas assim, as pessoas realmente estão praticando a escuta ativa, sabe? Porque assim, outro dia um empregado, eu fui conversar com ele sobre Kaizen, e aí ele falou que ele está desmotivado, que não vai fazer mais Kaizen. Por quê? Porque você não enxerga melhorias? Ele falou, não, eu enxergo, mas ir lá e colocar uma plaquinha. Então, assim, assim, Uhum. é um desafio, sabe? Porque assim, a gente tem hoje ainda reuniões intermináveis que acontece exatamente o que você está falando. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Você trouxe o exemplo da Toyota, mas a gente precisa trazer o RH para o jogo, envolver Exato. pessoas. Mas se as pessoas não enxergarem o propósito que precisam ser envolvidas, a gente não vai alavancar, entendeu? Então, assim, eu não sei. Eu sei qual é o caminho, Eu mas. posso estar falando algo aqui que até pode frustrar vocês, eu sei disso. Né? Porque, poxa, eu estou falando uma coisa que para vocês é o correto. E aí, quando vocês olham para dentro da cultura, e aí vocês vão ver que tem outra mentalidade aqui que atrapalha demais. Eu dei uma lapidada, porque quando a gente trouxe ela do original, ela batia na liderança. Porque é na liderança que vai permear essa questão da cultura. Tanto que esse projeto, ele estava no escopo do presidente. É ele que tinha que garantir que a cultura, né, que ações baseadas nesses tipos de mentalidade fossem inibidas dentro da cultura para garantir a sustentabilidade disso para outras possíveis gerações. Por quê? Porque para desconstruir isso, eu concordo com você, é muito fácil. Para não gerar transformações, é muito fácil. Para as coisas não mudarem, é muito fácil. Só que eu tenho que trazer esse conceito para vocês, para mostrar para vocês o que é o jeito correto de se fazer as coisas. E não é dessa forma que vocês estão vendo aqui com esse tipo de problema, de discussões em foco no problema. E pode ser que em algum momento vocês estão ali e as pessoas fiquem hora em hora discutindo. E aí de repente se levanta um dia vocês falam, gente, vamos aproveitar que a gente está discutindo, vamos no processo ver, vamos ver como as coisas estão acontecendo. E aí, facilmente, tá? Às vezes, coisas que estavam ali sendo discutidas numa esfera, quando você vai para o processo, é outra realidade. Vamos ver outro. Essa questão da falta de propósito, falta de clareza, falta de foco, né? Muitas vezes a gente está discutindo um problema numa linha onde qualquer ação que eu tomo é muito assim, é muito superficial.
eu não sei se o que eu estou fazendo ali pontualmente para alguma coisa vai trazer resultados duradouros. Às vezes a gente está tendo nessa clareza, né, essa questão do foco, aí eu vou entrar numa linha de desdobramento, né? De você desdobrar o problema em partes menores e você ter uma clareza para chegar numa causa raiz. Isso traz um senso, né? Eu vou colocar isso como uma questão, uma raiz de habilidade, mas puramente não deixa de ser também. Mas quando eu trago para o senso, eu consigo trazer uma notoriedade maior. As pessoas ficam assim, se torna até mais tangível aquilo para você chegar num resultado. Quando você não tem essa falta de clareza e você tá atuando num nível muito alto de um problema, qualquer ação que você toma, cara, talvez o resultado demore muito tempo. Então, o que é a mentalidade que tem que ser construída é até pela resolução de problemas que se usa ainda dentro da indústria, né? Vou falar principalmente das nossas indústrias aqui hoje dentro do Ikigai. Tem um problema, eu vou desdobrando ele até chegar numa parcela menor, porque ali eu analiso ele, veio com esse mindset de resolução de problema dos steps, analiso as causas, faço planejamento, tomo ação. Então eu consigo medir se aquilo que eu estou fazendo realmente está trazendo um resultado. Quando eu faço um Kaizen que eu não consigo nem medir, fica difícil saber se está trazendo resultado, se foi por causa daquele Kaizen. Então, essa falta de clareza, falta de foco em relação ao problema de você desdobrar, acaba sendo uma mentalidade que atrapalha o Kaizen, porque você não consegue medir, então você não consegue atenuar se o que você está fazendo realmente está gerando benefício. Tá? O outro ponto, eu vou ser um pouco razoável com vocês aqui pelo horário, tá? Agora já são quase, quem pode me ajudar aí? 7... 8h05. 8h05. Então já passamos das 8 horas. A gente tem 25 minutos. Mas fiquem à vontade de compartilhar o pensamento de vocês, tá? Outra mentalidade, cara, que é muito vivenciada eu falo pela Vale, tá? Por eu trabalhar hoje aqui. Nós temos muitos documentos normativos, um excesso de padrões, de cópias desnecessárias de documentos, que acaba não tendo muita utilidade. Isso, num pensamento ágil, numa organização Lean, isso também tem que ser levado em consideração. Então, eu deixei aqui numa frase, a questão não é ter muitos documentos, mas ter poucos, mais eficientes documentos e padrões. Quando eu tenho bons documentos normativos e eficientes, aquilo que eu estou construindo, através do próprio normativo, vai garantir um processo mais seguro, mais simples e que foque em todo o tempo no sucesso, que é no que tangibiliza a forma que eu faço. Tá? Então, não é muitos documentos, mas às vezes é bons documentos, e às vezes pode ser poucos, né? Que o ideal seria, mas que tragam eficiência para aquilo que eu construindo. E todo o processo, na verdade, dentro da indústria, dentro da fábrica, vai ter que passar por esse padrão normativo, porque é ele que garante que as pessoas consigam fazer as coisas sempre da mesma forma. Então, mas é interessante, porque quando às vezes eu olho, o tema é segurança, tem um padrão, o tema é qualidade, tem um padrão, o tema é produtividade, tem uma instrução de trabalho. Cara, aí eu fico pensando no empregado, no executante. Quando ele vai fazer alguma ação, quantas coisas ele teve que estudar, passar, e às vezes ali para ele não necessariamente é necessário, tá? Isso, de certa forma, agora eu vou trazer pelo aspecto do Kaizen. Para se fazer Kaizen, o conceito que se nasceu na indústria, principalmente vindo pelo Lean, pelo TPS, é sem padrão, não tem Kaizen. Ou seja, para ele fazer alguma atividade, um produto, um serviço, ele sempre tem que ter, não é o padrão em si, o documento, mas é o que ele faz baseado no documento, é o trabalho padronizado. Então, sem o trabalho padronizado, cara, esquece, não tem Kaizen, porque ele sempre vai fazer de um jeito diferente. Como que você faz Kaizen assim? É até difícil, tá? Então,
ter documentos, ora normativos, ora que foquem no trabalho padronizado e que sejam fácil para o empregado executar, que tragam segurança para ele, que tragam qualidade para aquilo que ele faz e que foquem no próprio passo a passo, fica fácil para ele. Tá na mão, cara, eu consigo fazer o Kaizen. Que aí ele mesmo, e por ele mesmo, ele consegue identificar uma boa prática daquilo. E aí toda vez que eu rodo o PDCA, eu reviso o padrão. Tá? Então não é ter muitos, mas ter poucos e eficientes. Alguém quer comentar algo? E eu estou falando disso aqui, gente, mas isso aqui foi muito fortemente e ainda é na Toyota, tá? Porque toda vez que se fazia lá, sai um defeito, a liderança se reunia, fazia um padrão. E aí, quando ia ver, tinha um monte de coisa. Eu falei, cara, sai um problema de segurança, de qualidade. Você está fazendo um padrão, não era necessariamente você só olhar para esse padrão e melhorar ele? Toda vez que sai alguma coisa, você criar um outro, então não é o excesso, é garantir desse pouco o melhor dele. Tudo bem? Outro pensamento que veio nessa questão que eles chamam de infinitos ajustes. E aí, isso aqui só acontece na França, né? Mas vamos lá. O que a gente percebe nesses infinitos ajustes? São situações que você gasta um esforço, um tempo desnecessário para resolver determinadas situações, mas que muitas vezes não está no seu nível, que não é possível você resolver ali no seu nível hierárquico. E você fica gastando esforço desnecessário, né? Porque às vezes entra uma questão de não, mas eu fui empoderado. O meu chefe me falou para mim, agora tem que resolver. Até uma questão de herói, né? Que a gente está desconstruindo para construir dentro da Vale. A pessoa foi empoderada, que é legal, deram responsabilidade, mas deixaram de construir algo importante, que é a cadeia de ajuda. Falei, cara, você vai errar, vai acontecer isso, mas me chama, estou aqui para te ajudar. Não é visto o erro ou o erro ou o não conseguir realizar alguma coisa, não pode ser visto como baixa performance. Pelo contrário, dúvida, erro, não necessariamente em algum momento eu posso ter, você pode ter, qualquer pessoa pode ter, um líder pode ter, tá? O presidente da Toyota, da Vale, ou qualquer outra empresa pode ter, não é errado ter dúvida. Tá? Então, em determinados momentos, a gente percebeu que a tomada de decisão para alguns problemas não era acionado cadeia de ajuda. Isso gerava muito atraso, porque a pessoa ficava ali tentando, tentativa e erro. E a liderança não estava sabendo do que de fato está acontecendo. E a gente começou a olhar para dentro disso e a gente percebeu que a liderança desconstruiu algumas coisas que eram valores e princípios, principalmente para dizer para o empregado, assim, você não está sendo visto como baixa performance porque você está tentando tentativa e erro. Não, eu estou aqui para te ajudar, cara. Tá? Aconselhamento, o lado mais emocional disso, a proximidade. Então, existem, no meio de tudo isso, alguns aspectos racionais, analíticos, emocionais, de temperamento, né, intuição, que vão afetar realmente essa tomada de decisão. Mas quando se trata, e aí, aqui com vocês, né, quando se trata da liderança e como ela é vista, né, esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Porque se eu preciso, em determinada situação, chamar o meu líder, não tem problema. Isso não pode ser visto só como uma questão de ele não está bem preparado, ele não está capacitado, não quer dizer isso. Tá? E isso aqui, de certa forma, quanto mais eu demando atraso, e você está vendo, entre o problema e a solução, esses atrasos, isso aqui vai... A consequência é a não resolução desse problema. Isso vai atrasando e o problema continua. Tá? E esse problema continua. E isso, para as atividades e negócios da empresa, não é bom. Tá? Então, essa proximidade em relação a um problema e como ele é tratado no nível de liderança, é extremamente importante que os dois eles tenham esse vínculo, né, de um ajudar o outro. Não é à toa que aí vem esse aqui, ó. E aí eu comentei que eu tive que ajustar algumas coisas daqui, porque estava assim, ó, o orgulho do chefe.
E isso é como estava sendo tratado na Toyota. Aí o que eu trouxe aqui mais para nível abrangente, que é o orgulho e ego. De as pessoas se acharem, não, eu sou o cara, sem mim nada acontece, eu posso tudo. É quase uma onipotência, né? Isso aqui, gente, são frases que a gente encontra por aí. Se não encontra a frase, você vai encontrar a atitude. Que ninguém atua sem ele estar sabendo. Ninguém faz, mas ao mesmo tempo ele empoderou. É esse o detalhe que a gente tem que ter de realmente ver se esse orgulho, esse ego não está estimulando alguns outros mudares, porque é daqui que nasce tudo. Tá? Porque aí esse aqui se torna um dos principais inimigos do Kaizen. Vamos lá, vou pegar uma das coisas que a gente vê muitas vezes. A pessoa, ela tem um cargo, ela é especialista, ela é master, né? Ela se acha o cara. Aí ela entra num processo que é a casa da pessoa, que é o meio de trabalho dela, é onde ela atua, e ela quer ditar as regras. Por que a gente fala que no Kaizen, o primeiro passo do Kaizen não propriamente é enxergar o problema. Não é só isso. Existe um acordo ali. Né? O primeiro passo do Kaizen não é só você saber expor o problema, é você criar um ambiente onde a pessoa sinta-se à vontade de se comunicar, de falar o que ela está contando. Se você barrar isso por você transmitir o orgulho e ego, automaticamente você cessa o Kaizen. Então, é desconstruir de fato, né, esses tipos de características na pessoa, e é difícil, tá, gente? Aqui é extremamente difícil, cara, tirar algumas coisas do ego, porque às vezes é personalidade, né, desse orgulho, dessa vaidade, e aí entra um pouco da prepotência, arrogância, a raiz de amargura, e aí vai, né? E isso aqui, cara, a gente vê muito por aí afora. Não vou dar tanto detalhe, mas a gente vê muito. Pessoas que se acham o máximo porque conhecem alguma coisa, ou porque falam de... E às vezes não estimulam o Kaizen. Não criam essa condução para se desenvolver um ambiente para Kaizen. Vocês querem falar alguma coisa? Esse aqui tem o rei na barriga, né? Se acha o cara, tá vendo? Ele pode tudo, ele faz tudo, ele é o... Primeiro passo para o Kaizen, né? O André, é humildade, né, bicho? Se você não tiver isso, cara, você vai chegar numa área, você já não vai criar esse link, né? Então, é humildade, é empatia, né? De você se pôr no lugar da pessoa. Se você não chegar dessa forma, esquece, cara. Você não vai construir nada. Exatamente isso. Sabe qual um outro problema também, André? Se o líder não entende o propósito, ele perde aquele empregado. Porque mesmo que o empregado ele pense fora da caixa em outros momentos, ele não irá fazer o Kaizen. Né? Ele não fará. Eu vou dar um exemplo para vocês. O empregado ele precisava constantemente, dentro da rotina dele, manobrar uma válvula. Mas o acesso dessa válvula, ela estava num lugar bem ruim, sabe? E ele tinha uma estrutura baixa, então ele sempre batia o capacete dele contra essa estrutura, porque ele é alto. E ele, durante o turno, várias vezes ele precisava manobrar essa válvula. E aí isso incomodou esse empregado. Posição ergonômica também não estava legal, enfim. E aí ele teve uma ideia, né? Ele teve uma ideia e foi lá conversar com o líder dele, né? Com o gestor dele. Aí foi lá conversar com o gestor e já foi levando uma sugestão, né? Uma proposta. E aí levou uma proposta, eu pensei da gente criar um acesso assim, que a gente vai estar não sei o quê, a gente podia estar também trazendo essa válvula para tal altura, tal. Aí o gestor dele virou para ele e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, mexe com isso não, faz uma placa lá, escrita assim, estrutura baixa, você cola lá, e aí você registra como Kaizen. Assim, o empregado me falou isso. Você acha que se ele tiver ele não vai fazer mais, ele não vai. Então, assim, tô falando da liderança, gente, mas não é só liderança, não, tá? Mas se as pessoas não entenderem o propósito da gente tirar pessoas, expor menos pessoas a condições de risco, realmente trazer melhorias para o processo,
Teve um outro Ikigai que alguém compartilhou um videozinho da Toyota, onde o empregado ele precisava frequentemente usar a tesoura. E o movimento que ele fazia de abrir a gaveta, pegar a tesoura, tal. O que ele fez? Ele deixou a tesoura suspensa, presa em algum lugar, que ele simplesmente ali só pegava a tesoura e soltava. Ela ficava assim, olha que coisa simples, mas que resolveu a questão. Então, eu acho que é muito assim, esse trabalho mesmo das pessoas entenderem o propósito, e aí a gente realmente, nós vamos começar a melhorar a maturidade nesse sentido, sabe? E o líder tem um papel fundamental, viu, Sueli, nessa questão, porque essa abertura do falar, inclusive, né, eu diria, nos valores aí, diálogo aberto, transparente, eu diria, e se você proporcionar esse ambiente, nossa, você ganha muito, né? Eu estou viajando na sua fala porque Eu nós tivemos conheço essa muito voz aí, eu não exemplo, tô te rapaz. vendo. Passarela, que bom te ver aqui, cara. Essa voz é muito boa de Essa ouvir. voz aí é muito boa de ouvir, né? Que isso, aí? Eu entrei, eu estava aqui na aula de inglês, viu, André? Aí eu falei, vou lá. Ih, Né, eu estava na aula de inglês, rapaz, e aí eu falei, vou lá, porque, ó, tô até uniformizado, vendo aqui, ó. A que gente legal. quer que Trabalhando, você tá? vai ser o palestrante, eu quero saber que dia. É isso aí. Bom, vamos combinar, a gente vem aqui Vamos, e ajuda. Fechou. vamos sim. Em isso, ele, assim, pô, me lembrei, me vi nessas falas suas, porque realmente, quando o cara tá muito atarefado, principalmente gerente, supervisor, pô, o cara, olha, eu ganhei 2 segundos. Eu não sei se já falei isso aqui, ou se vocês já falaram, mas eu vou falar que isso é muito bacana, porque aí o gerente, o supervisor, pô, 2 segundos, pô, como você falou, bota uma placa lá e resolve esse problema com essa placa aí de 2 segundos. Mas o interesse de quem está liderando, ou do gerente, supervisor, ou team leader, do que for, né? Do cara que está ajudando esse cara a implementar o Kaizen dele na área, é importantíssimo você ir lá e olhar a dor dele. A gente fala muito desse negócio da questão da dor, e geralmente é isso. Olha, o cara falou, ela sabe quantos agachamentos eu dou por mês? Eu falei, não tenho a mínima ideia, eu não conto os seus agachamentos, eu conto suas inspeções, porra. Me fala o seguinte, você tem que fazer 200 inspeções, não quero nem saber de agachamento. Agachamento eu trato lá no absenteísmo, vamos dizer assim, se me tiver dor no joelho. Bom, você não tem, tá tudo bem. Estou falando assim, meio exagerando, tá? Para fazer um teatrinho aqui. Mas eu fui ver e ele dava 20 mil agachamentos mês. 20 mil. Por quê? Ele fazia inspeções nos rolos aí de Tubarão, né, na correia transportadora. O Tubarão tem 200 quilômetros de correia transportadora, mais ou menos. Então, ele tinha que cobrir uma boa parte dessa correia, olhando para baixo e toda hora abaixando para ver todos os rolos. Aí, simplesmente, ele conversando comigo, pô, ele botou um espelho, cara. Ele botou um espelho no pau de selfie, né? Esticou assim, botou, dos 20 mil passou para 200 agachamentos. Ele só foi no rolo que tinha problema, para ele certificar realmente se podia ou não ficar rodando. Aí ele, ali na inspeção, ele já marcava aquele rolo. Então, essa questão de você ir ao local e ver o tanto de engajamento, quando o cara começa a perceber, né, o esforço físico dele, né, e você dá essa abertura, né, sai desse orgulho besta aqui, que geralmente é esse orgulho e ego que atrapalha muito, né, mas muito. Isso vocês não têm ideia de como isso atrapalha a empresa, né? E aí você dá espaço para as pessoas darem as sugestões e também você ir lá e ajudar a implementar, vai mudar muito, né? Você transforma a empresa, transforma com certeza num ambiente muito melhor. E resultado, né? Você imagina que ele fazia em 45 minutos, as inspeções diárias passaram para 15, 10 minutos. Olha o tanto que você ganhou de segurança, de esforço físico, no final das contas, a questão de ósseo muscular, que vai parar, né? E muitas outras coisas, através desse diálogo, viu? Que se você proporcionar, ele vai vir. Agora, se não, ele vai esquecer. Me desculpa a palavra, assim, não vou, pô. Essa conversa aí com o meu líder não vai adiantar nada, porque vai montar a plaquinha e vou continuar me abaixando aqui, né? E vamos pro processo. Então, o que você falou é muito importante. Bom ponto. E resumindo a sua fala, Faça, é exatamente isso aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, lá na primeira tem essa linha tracejada, ela separa a nível liderança,
dos empregados aqui, ó. Geralmente, organizações como essa, que são convencionais, que tem essa mentalidade que barra-se o Kaizen, inclusive, tudo é demandado por eles. Então, eles planejam, eles checam, eles agem. Agora, quem executa é só o coitado do empregado aqui, ó. Ele só faz o que é mandado ele fazer. Ele não nem tem tempo para pensar em melhoria. Tá? Isso aqui cria dependência nessas pessoas, né? É um sistema extremamente passivo de controle, comando-controle, tudo é top-down. Já esse aqui, gente, ó, vocês estão vendo aqui, ó, não tem o traço, né? O gerente, supervisor, ele atua no nível de liderança aqui, ó, então ele não delarga, ele delega, né? Delargar é muito ruim. Você dá liberdade e esquece. Agora é com ele. Não deixa de ser comando-controle. Aqui não, você lidera e acompanha, você dá suporte, cadeia de ajuda. Tanto que esses PDCAs aqui, ó, quando eles são rodados pelos executantes, o nível de resultado, é isso que o exemplo que o Fassarella trouxe para a gente, isso colabora com a empresa, isso aumenta os lucros da empresa, isso melhora o processo, tanto que se torna um sistema ativo, controlado com responsabilidade. O Kaizen, ele não é top-down mais, agora ele é bottom-up, invertir a pirâmide, agora o Kaizen nasce, ele brota, porque é um foco nas pessoas, isso passa a ser, é um processo independente, mas controlado com responsabilidade. Percebe, então, a André, diferença? deixa eu te fazer uma pergunta. Por que nós não temos verificação de eficácia dos Kaizens? Porque a Vale não tem verificação de eficácia do Kaizen? Por exemplo, quando você fazia um projeto de CCQ, não tinha também não, né? Mas enfim, não era sustentável. Você tinha um projeto que ele ganhava até uma premiação, mas depois de um tempo ele se perde. Por quê? Porque não se sustenta. Então, assim, quando a gente fala de Kaizens, por exemplo, hoje eu não acompanho tão de perto assim, né? Eu sei que existem as convenções, né, e tal, mas assim, a gente não tem uma periodicidade para fazer esse cheque? Ah, não, a pessoa fez um Kaizen e tal, legal, beleza. E aí? Tá sustentando depois de 3 meses, depois de 6 meses, Eu vou depois de te um ano? responder a sua pergunta, porque talvez a melhor verificação de eficácia que existe, e essa, sem dúvida, para mim é a melhor, e é a suficiente, é esse tipo de pessoa aqui que está lá em cima, ali, ó, checar o que está sendo feito aqui pela base. Se o que está sendo feito aqui na base de Kaizen, aqui, ó, nesse D aqui do PDCA, está gerando resultado, o número lá em cima no main KPI vai aparecer, cara. Porque aqui ele desdobrou, aqui está fazendo um Kaizen chegando o problema, lá no processo. Tudo isso aqui é processo, ó. Então está melhorando o processo, porque está sendo capacitado, ambiente de resolução de problema, ele expõe o problema, está aqui junto, ele está participando, ele tem sentimento de pertencimento, porque está incluso, né? E aí tudo isso rodando, cara, se conecta lá em cima. Se aquele tipo de público lá em cima só olhar para o KPI e não aparecer aqui, cara, aí vai começar a aparecer só número de, porque aí ele só vai cobrar, viu? 30 Kaizen esse mês, cadê os 30? Só tem 10, cadê os outros 20? Pô, tem que pegar no pé do pessoal fazer. Cara, não é isso que a gente quer. É isso aqui, ó. Esse time rodando, resolvendo problema, e ele descendo para reconhecer, gerando, né, esse sentimento de gratidão, de reconhecimento, para poder manter a porta aberta. Porque senão, cara, vai ficar só no número, só no KPI. Então, é aquele problema da gente... E às vezes ele só faz isso, na fala do Fácil ele deixou bem claro isso, faz isso porque é ego, né? Ele está mostrando só número. E aí passa a ser que a gente cria isso aqui, ó. É um ambiente de ecosystem, onde o chefe, ele é a supervalorização do eu, né? Não se leva em consideração o desejo, as necessidades das pessoas. Ele é oposto à empatia totalmente. Ele é averso, inclusive ele não gosta, ele não conhece esse vocabulário, tá? É uma pessoa que tem entusiasmo excessivo em relação a ele mesmo, né? E aí ele meio que ele classifica ações e meio que despreza alguma entre elas, né? Porque ele sempre considera num patamar diferente. Sempre está melhor, sempre. E aí a gente deixa de atenuar isso aqui, que é o teamwork, é o ecosystem, onde o líder está junto, está participando. E aí você viu isso, essa quebra, né? Isso infelizmente às vezes é cultural, né? Esse slide aqui, ó,
Esse aqui é o ecosystem. Esse aqui, ó, é o ecosystem. Ele tá junto, é promovendo. Tá? Infelizmente, Su, a gente tem coisas na Vale que a gente, né? Não só na Vale, em qualquer outra empresa, tá, gente? Mas isso custa mudar porque é muito assim, às vezes a gente está muito ambiente reativo ainda. As pessoas têm uma reatividade em relação a isso. E não deixa de ser uma mentalidade que atrapalha o Kaizen e que está inerente a essa questão do ego, né? Bom, estamos quase fechando, já são 8h27, mas dá para falar um pouquinho de comodismo, tá? Isso aqui é uma coisa que atrapalha, e aí não tem classe, pode ser liderança, pode ser executante. Comodismo, gente, pela própria palavra, ele é contrário à cultura do Kaizen, que é a promoção da melhoria constantemente. Porque a pessoa se habitua sempre a fazer do mesmo jeito. Tinha até um jargão disso aí, né? Em relação a eu não mudo, eu não quero mudar, eu fiz assim, eu nasci assim, vou morrer assim, isso sempre foi feito desse jeito, tá? Isso passa a ser uma mentalidade que atrapalha exatamente o Kaizen. Alguém ia falar alguma coisa? E o último é o faz de conta. E aí, quando a gente olha pelo alguns comentários que foi feito aqui, às vezes mostrar, é só para mostrar para os níveis acima, é o número. Eu já vi algumas coisas que a gente vai aprendendo no ambiente, né? É profissional, é o KPI melancia, né? Tá tudo verde por fora, mas por dentro tá vermelho. É o faz de conta. Então, situações que são realizadas atividades meramente passa a ser um teatro, né, gente? Uma aqui é um teatro. As pessoas estão encenando. Então é tudo meramente formalidade, você não chega a conclusão nenhuma, o resultado não aparece. E ele passa que o resultado também é sabido por todos. Isso gera um ambiente tão ruim, cara. Tá? Aí você acaba meio que promovendo, porque algumas atividades você desencadeia disso. Como é um faz de conta, tem que apresentar o KPI, aí você tem que gerar reunião, que só serve para dar palpite, que não está gerando resultado, que não apronta o processo, que não demonstra o problema puramente, né, meramente como ele é. Você deixa de dar direcionamento devido, porque fica só rodeando, falta de clareza, falta de objetivo, e às vezes você não tem uma tomada de decisão assertiva, né? Você tem dificuldade. Então, ou seja, são atividades que são só feitas para apresentar para os níveis superiores. Então, esses aqui são algumas das mentalidades que atrapalham demais o Kaizen. Como eu falei para você, a proposta aqui é apresentar para vocês que existem certos tipos de mentalidade que, se a gente não se cuidar, a gente acaba tendo ali. Então, quando uma vez vem o conhecimento, eu vou fazer uma reflexão pessoal, tá? Então, eu termino aqui dizendo para vocês, levem isso, eu vou compartilhar depois esse conteúdo com vocês, tá? Mas levem em consideração que muitas das vezes, mais que a gente está ali trabalhando, às vezes a gente está envolvido em tudo isso, a gente é participante do processo, e se a gente não tem conhecimento, a gente passa a ser engolido por ele. Tá? Se a gente está aqui seja Vale, Toyota, né? Não sei quantas pessoas estão aqui hoje, mas dá uma olhadinha, um cheiro, sabe, quer sentir o cheiro gostoso das coisas? Vai para o campo, vai conversar com as pessoas, vai ouvir a realidade como ela é, tem essa empatia, vocês vão ouvir muita coisa boa de Kaizen, de coisa que é legal, que se muda, que se enxerga o problema da forma que ele é realmente, quando ele acontece, que hora que ele acontece, quais são esses indicativos que acabam promovendo, dando seriedade para o problema, e até as soluções. Quer ouvir de solução? Vai para o campo, ouve as pessoas. Boa! Boa. Bom, André, até no que a Sueli também tocou no assunto, eu lembrei do Yokoten, né? Uhum. Essa questão do Yokoten, você repetir, viu, Sueli, aquilo que tem de bom nas convenções. Se eu vi que o seu trabalho dá de 10 no que eu faço lá, por que eu não aplico na minha área? Que é a disseminação das melhores práticas. Nós ainda temos que evoluir muito, porque se eu já tenho um problema, né, do meu, que está trabalhando comigo, né, eu não implanto, ainda mais de quem vem de fora. Eu olhar, oxe, o cara pensou antes de mim, eu posso aplicar isso. E o ego, né? É o ego bastante aguçado, vamos dizer assim, né? Eguçado. É um eguçado. Então, assim, nesse caso,
é o pior, né? Porque a empresa perde muito, né? Nós tínhamos muito essa questão de querer fazer, e até brinquei que eu ia botar, e o que eu tenho com isso, né? Imitando os mineiros aí, e o que eu tenho com isso, porque o que eu tenho é você repetir as coisas boas, entende? Exatamente. Que você tem dentro da empresa várias áreas de excelências, várias, que tem excelência dentro dela. E por que eu não repito isso? Também cai na mesma coisa que o André comentou aí. O André comentou, né, de uma coisa que acontece dentro da minha turma, mas, no geral, na cultura da empresa, você também fazer a disseminação das boas práticas depende muito desse ambiente favorável aí para você ter, né, para você conseguir implantar e desenvolver essa cultura de copiar mesmo o que o cara fez de bom, sem medo, sem ego, sem nada, sabe? Sem Isso vaidade, bacana, né, cara? sem vaidade. Isso é Isso aí. bonito demais, aí a empresa melhora demais. Sem vaidade. Sem vaidade. Gente, vocês querem comentar mais alguma coisa? Nós já são 8h32, tá? Queria agradecer. Queremos tirar a foto aqui, nossa, hein? Isso. Vamos tirar, então? Vamos tirar essa foto. Vamos abrir a câmera, quem pode aí? Vamos lá, gente? Marcos Ozanic, Marquinhos, meu caro amigo. Como é que é mesmo que faz aqui? Peraí. Você quer que auxilie aqui? Meu computador mudou. Como é que chama é? aquele negócio? Ele mudou tudo. Aí agora eu tô tendo que refazer minhas vias neurais. E aí, André, vou até dar um spoiler do próximo. E no Isso. próximo Ikigai a gente vai falar de neurociência e aprendizado. Como usar o cérebro a nosso favor. Como que a gente constrói vias neurais. Não, Navezinha espacial, Beth. Espera aí que eu vou mudar agora para nossa nave. Vê, tá aparecendo aí? Boa. Aí, muito bom. Então, atentos, sem conversar para a gente fazer o print, hein? Marcos, você tá com o microfone aberto, tá aparecendo seu nome embaixo. Coitado de Marcos. Pera aí, gente. Tá vazia, hein, Beth? Pois é, essa nave, Passarela, você tem que te contar uma coisa. É mesmo, gente. Tem que botar mais gente aí na nave, né? Tem. Ó, fiz um aqui já. Já mando para vocês. Se alguém quiser fazer mais algum aí, fica à vontade, tá? Boa, Beth. Gente, obrigado por hoje. Sucesso para vocês, muito Ikigai, né? E que vocês possam alcançar todos os seus objetivos aí. Até o próximo encontro e eu vou continuar curtindo minhas férias agora, né, gente? Merecidas, né? E Fassarela, vamos marcar para comer um peixe, Fassarela. Vamos embora. Pronto. Você está muito longe, André. Aterrissa na nave aí que a gente vai. Boa. Muito bom. Boa. Um abraço, Beijo, gente. gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom te ver, Fábio. A vocês todos também. Muito bom ver vocês.